Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nessa aula nós continuamos com a série Concentração das Soluções e vamos abordar como preparar uma solução e a concentração em mol por litro e também os exercícios. Bora lá! Primeira coisa, então, como preparar uma solução? Para preparar essa solução, então, nós vamos precisar aqui de um balão volumétrico. No meu caso, vou utilizar de 500 ml. Essa marca, chamada de menisco, é o que determina o volume da solução. E uma balança. Então, vamos medir uma massa de 50 gramas. Já zerei a minha balança e vou adicionar 50 gramas de sulfato de cobre. Pesei lá 50 gramas de sulfato de cobre. Segundo passo, vou adicionar água. Adiciono água para a dissolução do sulfato de cobre. No terceiro passo, vou transferir essa solução para o meu balão. Acabou? Não, porque eu ainda não tenho 500 ml de solução. O que falta para que eu atinja 500 ml de solução? Coloque água. Então, vamos adicionar água até completar o volume de 500 ml de solução. Tá certo, pessoal? Bom, aqui, então, eu tenho uma solução que foi preparada utilizando 50 gramas soluto e volume de solução 500 ml. Percebe que eu não tenho volume de água. O volume da solução tem contido o volume de água e o volume de soluto. A concentração em mol por litro, também chamada de concentração em quantidade de matéria, também pode ser encontrada em alguns livros como concentração molar, até mesmo em alguns exercícios, ou com um nome mais antigo ainda, molaridade. O termo molar e molaridade estão em desuso segundo as novas regras da IUPAC. Então, nós não devemos utilizar esse termo, embora dentro dos laboratórios de química a concentração molar ainda seja muito utilizada em alguns exercícios também. O que a concentração em mol por litro expressa? Ela expressa a quantidade de matéria em mol em 1 litro de solução. Nós temos lá M, concentração em mol por litro, é igual a N, que é o número de mols, sobre o volume da solução em litros. Sabendo que a quantidade de matéria ela pode ser calculada a partir da relação o número de mols, que é a quantidade de matéria, é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, nós temos lá que N, número de mols, massa em gramas, e a massa molar, que é esse M maior aqui, é a massa molar em gramas por mol, que nós já aprendemos anteriormente. Substituindo as duas equações, nós temos, então, a concentração em mol por litro é N sobre V, mais N é M sobre o Emão aqui, que é a massa molar. Fazendo a substituição dessa fórmula nessa, nós temos que a concentração em mol por litro é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, nós temos lá a fórmula da concentração. Maria mandou matar você. Lembrando que M é a concentração em mol por litro, V é o volume da solução em litros, M é a massa do soluto em gramas e Emão aqui embaixo a massa molar em gramas por mol. Relembrando o cálculo da massa molar. Então, nós temos aqui alguns dados sobre alguns elementos e as suas massas atômicas em gramas por mol. Então, nós temos aqui o hidrogênio, massa atômica 1. O oxigênio, 16 gramas por mol. O cobre, 103,5 gramas por mol. E o enxofre, 32 gramas por mol. Para a gente lembrar, vamos usar a substância mais tradicional, que é a água. Então, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que é a massa molar de uma molécula? É a soma das massas de todos os átomos que compõem essa molécula. Então, nós temos aqui a água, que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, nós temos aqui 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, igual a 2. 1 vez a massa do oxigênio, que é 16. A soma deles vai me dar o resultado da massa molar da água, que é 18 gramas por mol.
O mesmo exemplo nós vamos utilizar para calcular a massa molar de sulfato de cobre pentaidratado. Então, a substância que eu coloquei ali tem todo esse nome, sulfato de cobre pentaidratado, 5 águas, penta. Então, nós vamos calcular a massa molar dessa substância. Utilizando os mesmos dados da tabela anterior, nós temos aqui a massa de água que nós já calculamos. Como a água está presente nessa fórmula, nós vamos utilizar esse valor. E agora vamos calcular a massa do sulfato de cobre. Então, aqui eu tenho um átomo de cobre. Então, cada cobre tem massa de 63,5 gramas. Um átomo de enxofre. Então, um átomo de enxofre, o enxofre vale 32, 1 vezes 32. 4 átomos de oxigênio, 4 vezes 16. Então, 64. Somando tudo, eu tenho uma massa de 159,5 gramas por mol. E agora, como é que eu calculo a massa de tudo isso? A massa dessa substância é a massa do sulfato de cobre mais a massa de 5 águas. Não preciso multiplicar, pessoal. Não é multiplicação, é soma, tá? Então, a massa de 5 mols de água dá 90 gramas. Portanto, somando os dois, 159,5 mais 90, 249,5 gramas por mol de sulfato de cobre. Essa é a massa molar que nós vamos utilizar para calcular a concentração em mol por litro da solução que nós preparamos. Agora nós vamos calcular a concentração em mol por litro. A solução que eu utilizo aqui, a minha solução problema, ela tem 500 ml de solução e 50 gramas de sulfato de cobre. Então, anotando aqui, a massa do soluto é 50 gramas, o volume da solução é 500 ml ou meio litro, porque quando eu quero de ml para litro, eu divido por 1000, porque em 1 litro tem 1000 ml. Então, eu tenho aqui a massa molar que eu acabei de calcular no slide anterior, e nós temos então a massa, o volume e a massa molar do sulfato de cobre. Assim eu posso calcular a concentração em mol por litro. Por que é que eu preciso da massa molar? Então, se nós lembrarmos dos nossos conhecimentos antigos, quem transforma de mol para massa é a massa molar. Por isso ela é tão necessária, porque se eu utilizar somente 50 e meio litro, eu vou calcular a massa num determinado volume de solução. E não é isso que eu quero. Então, para que eu transforme massa em mol, eu preciso da massa molar, tá? Ela que vai estabelecer a relação entre a massa e o número de mols ou a quantidade de matéria que eu tenho numa solução. Então, fazendo a fórmula, nós temos lá, Maria mandou matar você. A concentração em mol por litro vai ser, no lugar de M eu vou colocar 50, no lugar aqui do emão, vamos colocar a massa molar, 249,5, e no lugar de V eu vou colocar meio litro, que é o volume que eu tenho aqui nessa solução. Fazendo as continhas, né? 50 dividido por 249,5 vezes meio, que é dividido por 2, 124,75. E nós obtemos aí 50 dividido por esse valor, a concentração em mol por litro é 0,4 mols em litro. Ou 0,4 molar. É muito comum, principalmente nos produtos químicos, a gente encontrar SM maiúsculo no lugar de mol por litro. Significa a mesma coisa. Então, nesse exercício, nós trabalhamos para transformar a massa em mol. Agora, eu tenho a concentração expressa em mol por litro. Considerando que a solução é formada de partes iguais, nós podemos fazer a seguinte relação. Em 500 ml de solução, eu tenho 50 gramas, que é igual a 0,2 mols de sulfato de cobre. Então, se eu dividir essas duas soluções em partes iguais, 250 ml, em cada uma dessas soluções, eu terei 25 gramas ou 0,1 mol de sulfato de cobre. Da onde eu posso estabelecer a relação que em 0,25, que é a metade de 0,5, eu tenho a metade da quantidade de mols, que é 0,1. E se ao invés de ter meio litro, eu tivesse
1 litro. Então, em 1 litro, 0,4 mol. Em 0,1, 0,04 mols. Então, aqui, ó, de 1 litro para 0,1, eu dividi por 10. Divido por 10 o volume, divido por 10 o número de mols. Tá certo, pessoal? Professora, será que eu poderia fazer esse cálculo utilizando a regra de 3? Tem muitos alunos que adoram a regra de 3, né? São verdadeiros amantes da regra de 3. Tudo se resolve por regra de 3. A boa notícia é que na química, grande parte dos nossos problemas, a gente realmente consegue resolver por regra de 3. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a quantidade de mols em 50 gramas de soluto. Então, eu tenho lá que 1 mol, calculei a massa molar, é 249,5 gramas. Mas eu não coloquei essa massa na solução, eu coloquei 50. Então, 50 gramas será X mols. Fazendo a conta, a regrinha de 3, então eu descubro que 50 gramas equivale a 0,2 mols de sulfato de cobre. Essa quantidade de matéria é o que eu tenho em meio litro de solução. Como o exercício que é em 1 litro, então simplesmente em 1 litro eu tenho o dobro, 0,4 mol. Uma outra maneira de eu transformar de massa para mol é utilizando a fórmula N é igual a M sobre E mol. Então nós temos aqui N é o número de mols. 50 é a massa que eu coloquei e 249,5 é a massa molar. Eu apresentei essa fórmula para vocês anteriormente. Então, dividindo aqui, ó, 50 por 249,5, nós temos aqui que o número de mols é 0,2. O mesmo resultado que eu achei aqui anteriormente, ou seja, por regra de 3, por fórmula também dá certo. Mesmo valor, tá? E essa é a quantidade de matéria que eu tenho em meio litro de solução. Portanto, em 1 litro de solução, nós temos 0,4 mol de sulfato de cobre pentohidratado. Aqui eu tenho alguns exemplos onde na química a aplicação da concentração em mol por litro é amplamente usada. Dentro dos laboratórios de química é o tipo de concentração mais utilizada. Aqui nós temos uma solução de ácido nítrico, onde a concentração é expressa em 6N ou 6M. Esse M é o mol por litro. O N é de normalidade, coisa que nós não vamos abordar aqui no nosso curso. Aqui do lado eu tenho uma solução de ácido clorídrico também, 0,5 normal ou 0,5 molar. Significa que esse ácido tem concentração de 0,5 mol por litro, que em cada litro eu tenho 0,5 mol de ácido. Em cada litro eu tenho 6 mols de ácido. Essas soluções são soluções concentradas e dentro de um laboratório de química a gente prepara soluções de várias concentrações a partir da solução concentrada. E agora vamos fazer alguns exercícios. Uma questão da FUVEST. A concentração de íons fluoreto em uma água de uso doméstico é de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água por dia, ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligramas que essa pessoa ingeriu é igual a... E aí ele dá um dado, massa molar do fluoreto, 19 gramas por mol. Então vamos ler esse exercício agora e vamos anotar os dados. Ele diz assim, ó, que a concentração de íons fluoretos na água é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água, então em 1 litro eu tenho 5, eu vou tomar 3 litros, então em 3 litros eu vou ter o triplo dessa concentração. Ao fim do dia, ele quer a massa de fluoreto em miligramas. Então, bora lá. Volume da solução, 3 litros. A concentração em mol por litro, 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A massa molar, 19 gramas por mol, então eu tenho volume, concentração em mol por litros, a massa molar e ele pergunta a massa de fluoreto. Bora lá, gente. Maria mandou matar você. Então, o M aqui é a concentração em mol por litro, 5 vezes 10 a menos 5. A massa é o que eu quero saber. A massa molar, 19, e o volume da solução, 3 litros. Fazendo aqui uma multiplicação em cruz, M vezes 1 é M, 19 vezes 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5.
Ai, professora, agora entrou esse monte de número, um monte de notação científica. Calma, pessoal, não criemos pânico. Então, nós temos aqui, ó, 5, 3 e 19. Vamos fazer essa multiplicação primeiro e esquece a notação científica. M é igual, então, fazendo a conta, 19 vezes 3 vezes 5, 285 vezes 10 a menos 5 gramas. Ah, professora, esse resultado não tem aqui, porque eu resolvi em gramas. O exercício quer em miligramas. Então, eu vou ter que transformar esse dado para miligramas. Primeira coisa, para quem tem dificuldade com notação científica, a gente vai expressar esse número utilizando todos os zeros. Embora isso não é adequado, mais fácil é utilizar a notação científica, mas a gente vai mostrar dos dois jeitos para vocês. Eu tenho aqui a massa 285 vezes 10 a menos 5, ou seja, eu vou andar com a vírgula 5 casas para a esquerda, já que esse número é bem pequenininho. Então, bora lá, colocando as vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. E agora, professora? Agora a gente põe zero aonde está vazio. Então, vai pôr um zero, outro zero e outro zero. Ou seja, o número é 0,00285 gramas. Essa é a massa em gramas. Eu sei que 1 grama tem 1000 miligramas. Portanto, eu não tenho 1 grama, eu tenho 0,00285. Então, em 0,00285, eu tenho X. E aí, eu descubro, então, multiplicando por 1000, o valor em miligramas, 2,85 miligramas. Alternativa C. É claro, pessoal, que quando a gente está num exercício, na hora que você está fazendo vestibular, você não vai ficar fazendo toda essa conta para passar para miligramas a unidade. Você simplesmente olha aqui, ó, 285. Então, ó, que número que está dentro disso? É o 2,8. Então, essa seria a minha alternativa correta. A minha primeira opção seria parar aqui e assinalar essa alternativa. Combinado? Questão de número 2, uma questão da VUNESP. A gente vê que esses exercícios aparecem bastante nos vestibulares e no Enem. O limite máximo de concentração de íon mercúrio 2+, admitido para seres humanos, é de 6 mg por litro de sangue. O limite máximo expresso em mol de mercúrio mais 2 por litro de sangue é igual a massa molar de mercúrio, 200 gramas por mol. Então, vamos fazer a leitura novamente, registrando os dados um por um. Então, ele fala que o limite máximo da concentração de íon é 6 miligramas por litro de sangue. E ele quer saber o quê? O limite máximo expresso em mol por litro de sangue. Ou seja, ele te deu a concentração em miligramas por litro e quer que você expresse essa concentração em mol por litro. É fácil, pessoal. Então, ó, limite máximo da concentração, 6 miligramas por litro. Ele quer saber isso em mol por litro, a concentração em mol por litro. Tá? Então, aqui ele te dá uma concentração expressa em miligramas por litro, que seria uma concentração comum, e ele quer que você transforme de miligramas para mol. É simples assim. Então, nós sabemos que a partir dessa concentração, nós temos aqui, ó, em 1 litro, 6 miligramas de mercúrio. A massa do mercúrio é dada 200 gramas por mol. Percebe que o limite máximo, a massa está em miligramas. E na massa molar está em gramas. Então, eu tenho que utilizar a mesma unidade. Vamos passar essa miligramas para gramas. E agora eu vou ensinar um novo jeito da gente converter para miligramas. E você decide qual é o mais fácil. Andando com a vírgula ou fazendo isso que eu vou fazer agora. 1 litro tem 6 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, quando eu pego esse M de mili, que a gente acha em mililitro, miligrama, milimol, miliampere, em várias outras unidades de medida, no milímetro. Esse mili, lembra, 1000 significa por 1000, que é 10 a menos 3. Então, no lugar de M, eu vou colocar aqui 10 a menos 3. Toda vez que eu tiver que transformar de miligrama para grama, de mililitro para litro, eu posso multiplicar por 10 a menos 3, tá certo? Ou dividir por 1000, você que escolhe. Então, nós temos lá a fórmula. Maria mandou matar você.
No lugar do M, M mesmo, que é o que ele quer saber. E no lugar da massa, eu vou colocar essa massa aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3. Dividido pela massa molar vezes o volume, que é 1 litro. Então, fazendo essa continha, o que eu fiz aqui, ó? 200 vezes 1, 200. Como eu estou trabalhando com a notação científica, eu transformei esse 200 em notação científica também. Então, ó, 200 é 2 vezes 100. Como que eu expresso 100 na matemática na forma de potência? 10 ao quadrado. Então, fica aqui, ó, 2 vezes 10 ao quadrado, que é 200. Por que eu fiz isso? Porque é mais fácil eu dividir 6 por 2 do que dividir 6 por 200 e ficar com um monte de zero. Aqui eu vou ter a resposta direta para assinalar a resposta correta. Então, nesse caso aqui, ó, observe, 6 dividido por 2 dá 3. Eu tenho duas respostas com 3. Eu tenho que fazer a conta até o final. Então, esquece a notação científica e foca somente aqui nesses números inteiros. 6 dividido por 2. Nós sabemos quanto que dá. Dá 3. E depois, professora, a regra de potência diz que quando você tem uma divisão de potência, você conserva a base, que é o 10, e subtrai o expoente. Então, nós temos menos 3 daqui de cima e vamos fazer menos 2. Subtrai o expoente. O expoente de baixo é 2. Então, vai ficar menos 2. E aqui nós temos menos 3 com menos 2, você está devendo 3, você vai dever 2, ou seja, você vai ficar devendo 5, menos 5. Então, a concentração em mol por litro, 3 vezes 10 a menos 5, alternativa A de amor. Observe que aqui eu expressei mol vezes litro a menos 1. Por quê, pessoal? Porque mol por litro e mol vezes litro a menos 1 é a mesma coisa. É só para você ficar atento que alguns exercícios traz esse tipo de notação. É a mesma coisa, tá? Na verdade, aqui eu tenho uma função inversa, por isso que vai ficar mol por litro. Questão de potência de novo. E por hoje é só. Na próxima aula nós temos mais um capítulo da nossa série Concentração das Soluções. Nós vamos falar sobre título e porcentagem em massa. Fique ligado e acompanhe.